Hallo meine Freunde, hier ist Leonardo Távora, Deutschlehrer und jetzt spreche ich mit Ihnen nur auf Deutsch, weil Sie schon ein bisschen Deutsch sprechen können, nicht wahr? Nein. O que eu acabei de dizer foi que vocês agora vão falar comigo apenas em alemão, eu vou falar apenas em alemão nas nossas aulas de alemão, mas isso não cola, isso não é verdade, gente. Porque, assim como eu prego com o exercício físico, que você deve valorizar mais a frequência para tornar um hábito do que a intensidade, é a mesma coisa com a língua. Não adianta colocar o carro na frente dos bois. O que faz de você um expert em qualquer coisa é a repetição. Então, muita calma nessas horas. Mais uma aula de alemão, estamos aqui hoje e eu espero que vocês estejam gostando. Eu aconselho que você, para entender o que está acontecendo aqui no nosso canal, no canal do YouTube Dr. Leonardo Távora, que você veja na sequência, vídeo número 1, 2, 3, 4, este é o 5º vídeo do nosso curso de alemão. Depois vai ter inglês e espanhol. Valeu! Agora você já sabe como que se processa a conjugação no alemão, a conjugação dos verbos. A gente tem a grande maioria dos verbos terminados em EN, e o EN a gente diz que é a desinência do infinitivo. O que é que a gente faz? A gente separa aqui a desinência, o EN, e o que sobrar do verbo nós chamamos de radical, aquilo que não muda. E nós podemos colocar o radical em todas as pessoas em questão. Eu posso repetir aqui o trink, tá certo? Em todas as pessoas. Gente, mais uma vez eu digo, é muito fácil você aprender alemão quando você tem bons conhecimentos do inglês. Mesmo que você não fale o inglês com fluência, é legal que você saiba um pouco de inglês, já que ele vem do alemão, para que você entenda melhor. Por exemplo, que verbo é este aqui? O verbo to drink do inglês, beber, tá certo? Vem do alemão trinken. Vocês já viram que T e D são coisas que se relacionam muito no alemão e no inglês. O nosso artigo definido do inglês, que é THE, e nós dizemos the boy, the girl. Esse artigo definido vem do alemão, mas no alemão é com D de dado, der, die, das, não é isso? São 3 artigos definidos, como nós já vimos em aulas passadas. Então, o verbo to drink do inglês vem do alemão trinken. O EN é a desinência do infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? É o verbo não conjugado, é o verbo solto, não é isso? Então, o verbo trinken. A gente tira a desinência, que é N, e o que sobrar é o radical. E a gente coloca o radical em todas as pessoas aqui. Por quê? Porque as desinências, o que é desinência, nós já vimos em aulas passadas, é a variação final da palavra. Aqui é a desinência do infinitivo. Aqui nós temos as desinências dos verbos que são pré-estabelecidas para quase todos os verbos regulares, não é? Então, para a primeira pessoa do singular, nós temos é. Como é que eu digo eu bebo em alemão? Ich trinke. A desinência da segunda pessoa do singular é ST. Então eu digo du trinkst, er trinkt, sie trinkt, es trinkt. O es, como já vimos, é igual ao it do inglês. Tanto quer dizer ele ou ela para coisas ou animais. Wir trinken, já que é N igual ao infinitivo. Ihr trinkt, ou seja, vós bebeis. Sie, eles ou elas, trinken, igual a primeira pessoa do plural, que é igual ao infinitivo. Olha só, gente, quando você já está fixando isso, olha só como fica fácil de você trabalhar o alemão e você entender a composição da fala. Eu vou tirar o verbo lá, eu vou tirar o que nós temos aqui, do trink, que é o radical, e eu boto ST, que é
a desinência da segunda pessoa do singular, ST. Então, du trinkst quer dizer você bebe, tu bebes, tá certo? Se eu puser aqui esta palavrinha que vocês já viram, W-A-S-S-E-R. A gente lê como o W com som de V e o R do final com som de A. Wasser quer dizer o water do inglês, água. Então, du trinkst Wasser. Você bebe água, tu bebes água. Olha só, gente. Quando você começa a aprender o inglês, e você aprende o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, você aprende I am, eu sou, you are, você, tu és, ou você é, não é isso? Eu digo, you are my friend, tu és meu amigo ou você é meu amigo. O verbo to be do inglês, a maneira como a gente faz a pergunta é apenas invertendo o verbo e o pronome. O pronome you e o verbo are, ou seja, você é, you are my friend, eu estou afirmando. Quando eu quero perguntar, você é meu amigo, como é que eu faço? Eu apenas coloco are na frente do you. Are you my friend? É você meu amigo? Então, com o verbo to be no inglês, a gente pergunta, faz as perguntas trocando o verbo, invertendo o verbo na frente do pronome pessoal. Há outros verbos no inglês também que podem ser assim. O verbo to have, por exemplo, do inglês, ele é o que nós chamamos de anfíbio. Ou seja, ele é o que está migrando do mar para a terra. Por quê? Porque o verbo to have do inglês, ele tem essa coisa alemã ainda. Eu posso dizer assim, have you money? Eu digo, you have money, você tem dinheiro. E eu pergunto, have you money? Tem você dinheiro? Eu posso fazer igual como eu faço com o verbo to be. Mas eu já posso usar também com o verbo to have a partícula do. O verbo to do do inglês é o verbo fazer. Mas a partícula do, do também, é a partícula auxiliar para perguntar ou para negar. Eu digo, you do not ou you don't have money. Mas eu pergunto, do you have money? Então, para perguntar, eu posso, com o verbo to have, tanto perguntar, colocando ele na frente do pronome, have you money, como usar a partícula do. Do you have money? Porque o verbo to have ele ainda meio alemanizado, assim como o verbo to be. O verbo to be do inglês, a gente faz a pergunta colocando o verbo na frente do pronome. Gente, isso é totalmente alemão. Porque eu digo, ó, du trinkst Wasser. Como é que eu pergunto se você bebe água? Eu inverto. Eu pergunto assim. Trinkst du Wasser? Olha só que legal. Trinkst du Wasser? Só que no alemão não tem partícula auxiliar como o verbo, como o do, que é para a gente fazer a pergunta. Não existe. No alemão, a gente sempre pergunta colocando o verbo na frente do pronome. Vamos ver outro verbo aqui. Eu digo do. Vamos ver se alguém assistiu a aula passada e vai se lembrar que verbo é esse aqui. O verbo a gente tira o ST, que é a desinência da segunda pessoa do singular, e coloca a desinência do infinitivo, que é N. O verbo é machen, é o verbo fazer. Eu digo ich mache, boto o R, não é isso? Du machst. Então eu estou afirmando, du machst. Você faz, ou tu fazes. Como é que eu pergunto se você faz? Eu pergunto assim, invertendo e colocando o ponto de interrogação. Machst du? Olha só como vai ficar interessante agora, gente. Eu vou trazer aqui para vocês dois pronomes interrogativos. A gente já viu as conjugações do verbo, já começou a entender o que é desinência e tudo, já vimos os artigos definido e indefinido, não é? Agora, nós vamos usar os pronomes interrogativos. Não há como não usar isso, tá certo? Aqui é WAS. Como é que eu leio isso aqui em alemão? Vocês já viram que o W é o V, então é was. Olha só como eu falei, que o A tem som de A. No alemão não tem isso.
Apenas os ditongos que eu já falei que mudam. O EI tem som de A, e o IE tem som de I, e o EU tem som de OI. Mas eu escrevo WAS, eu pergunto was. Gente, o que é o was do alemão? É o what do inglês. What is your name? Qual é o seu nome? Então, o was é o que. É o pronome interrogativo o que ou que, tá certo? E aqui, vamos ver se vocês já são capazes de me ajudar. W-E-R. Olha só quantas regrinhas em uma palavrinha de 3 letras, 2 regras. O W tem som de V e o R no final tem som de E. Então eu leio VEA. VEA quer dizer o who do inglês. W-O-W-H-U. Ou seja, quem? Who, né? Então, was quer dizer o quê? E VEA quer dizer quem. Então, gente, se eu trouxer isso para cá, olha só, eu digo do must, ou seja, você faz ou tu fazes. Aí eu pergunto, must do, ou seja, faz você, porque no alemão a gente, para interrogar, a gente traz o verbo para frente do pronome, não é isso? Aí eu pergunto, eu acrescento o was aqui na frente. Was must do, né? Was must do, não é isso? Se você se lembrar, eu coloquei o verbo sein, que é um verbo irregular, que é o verbo ser ou estar. Ele é um verbo irregular. Em quase todas as línguas, o verbo ser é irregular. Eu digo, ich bin, eu sou, du bist, tu és. Tu és, olha que legal, não é isso? Se eu estou afirmando que você é, tu és, como é que eu pergunto se você é? Isso, bist du, ou seja, é você, é só inverter aqui. Então, como é que eu pergunto quem é você? Olha só, wer bist du. Legal, não é? Wer bist du? Was machst du? Então hoje, pessoal, vocês aprenderam aqui 2 pronomes interrogativos. Além disso, você aprendeu como fazer a interrogação no alemão. E você, já que fala um pouco de inglês, ou pelo menos, acho que todo mundo estudou inglês na escola. A gente não aprendeu inglês na escola porque lá o professor fala o português para ensinar o inglês. Aqui a gente está falando português para ensinar alemão, mas esse não é o jeito certo. Apenas eu estou tendo um pequeno approach com vocês, para que mais adiante, se vocês se interessarem pelo alemão, aí nós vamos falar a língua dos bárbaros, tá ok? Mas você aprendeu? Ratificou um pouco da conjugação, que você já viu nas outras aulas. Você aprendeu como fazer a pergunta no alemão, que é como no verbo to be, é só inverter o verbo na frente do pronome, e aprendeu de quebra 2 pronomes interrogativos. O was, que é o what do inglês, o quê? E o wer, que é o quem, não é isso? Was machst du? Wer bist du? Estamos chegando lá. Fica aí, pessoal. Por favor, divulga nossos vídeos, faz que as pessoas conheçam e, se possível, veja do primeiro módulo, da primeira aula, para que você possa entender o que está aqui. Na primeira aula, há os pressupostos para entender isso aqui. Valeu!